Pegadinha no balanço, manda sua selfie pro 991210893. Ontem à noite, assistindo ao Jornal da Record, eu levei um baita de um susto. A gente sabe que a situação da pandemia é cada vez pior, gente. Mas ontem, nós batemos o recorde desde março do ano passado, quando a gente começou a ter mortes por conta da Covid-19. Põe aqui uma tela que a gente fez com os dados de ontem. E o primeiro deles, gente, é para assustar e muito. Morreram ontem, no Brasil, em 24 horas, 1.840 pessoas. Números que a gente vinha registrando na casa dos 1.000, números que num determinado momento já chegaram a 600, 700, quando a gente teve uma redução. Olha isso. No Paraná ontem, 118 mortes. Em Londrina, 7 mortes. A situação vai se tornando cada vez mais insustentável. E eu já vou te adiantar, a gente vai tentar traçar um panorama e entender qual é a situação do nosso Paraná, da nossa região. Na sequência, eu vou ter comigo aqui o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, tá? E ele vai falar a respeito dessa situação. A gente pode ter um hospital de campanha aqui em Londrina? Conseguiu a prefeitura na negociação adquirir mais leitos de enfermaria, de UTI nos hospitais? Qual é a nossa situação? Ontem começou a rodar durante a tarde pela cidade a informação de que não tinha um respirador disponível mais. Isso é verdade? A gente vai entender tudo isso. Antes, vamos ver qual é a situação no Paraná inteiro, tá? Eu digo sempre, a gente não está numa ilha. Vamos entender a situação a partir de agora? Enche a tela. Ter dinheiro ou plano de saúde não é garantia de nada em meio ao caos que estamos vivendo. Não consegue vaga em lugar no Paraná. Em Curitiba, por enquanto, apenas o Nossa Senhora das Graças fechou o pronto atendimento. Consultados pela RIC Record TV, os principais hospitais particulares garantem que restam vagas, mas estão priorizando casos mais graves. Procurar o hospital quando os sintomas piorarem. Unidades de pronto atendimento, serviços de pronto-socorro são destinados para reais emergências. Além dos leitos, que já são raros, nos próximos dias podem faltar medicamentos. E já existem registros de pessoas morrendo à espera de UTI no Paraná. Nesta quarta-feira, 93% das UTIs do SUS de todo o Paraná estão ocupadas. E mesmo com vagas sendo criadas, o sistema não consegue absorver todos que precisam de atendimento. 730 pacientes aguardam na fila por um leito. E quando falamos isso, são paranaenses que estão em UPAs, pronto atendimentos e postos de saúde correndo contra o tempo. Nós já temos hoje mais pacientes novos em todos os dias do que o número de leitos que estão sendo disponibilizados. Portanto, tecnicamente, nós atingimos o limite máximo da capacidade do enfrentamento à Covid. Não há mais condição de ampliar irrestritamente leitos. Se não baixarmos a transmissão da doença entre as pessoas, não haverá assistência rápida para todos. E a ampliação de vagas não depende apenas de equipamentos. A Associação Paranaense de Psiquiatria notou aumento de 50% no número de atendimentos, grande parte composta por médicos que atuam na linha de frente, com quadros de ansiedade, pânico e depressão. Eles estão vulneráveis, estão trabalhando incansavelmente, estão, claro, exaustos e estão diante do perigo 24 horas por dia. Então é uma situação que requer deles, muita resiliência, mas eles estão totalmente vulneráveis emocionalmente. A situação é difícil, tá? E a maior autoridade na área de saúde no Estado, o secretário de Estado, Beto Preto, falou também com a nossa equipe. E ele, não negou isso não, tá? Nós vivemos o pior momento da pandemia também no Paraná. Durante muito tempo, quando a gente via nos telejornais aquele mapinha, a gente via que a situação no Paraná era tranquila. Hoje, gente, infelizmente, a situação é difícil no país inteiro e aqui na região sul, a coisa parece que está ainda pior, tá? Vamos ver o que é que o Beto Preto disse. Na sequência, repito, ao vivo comigo, o secretário municipal de saúde aqui de Londrina, Felipe Machado, vai falar de como está a nossa situação hoje, tá? A gente vai trazer a lotação, a situação dos hospitais, a ocupação um a um também para você. É tudo com o jornalismo da RIC. Põe o secretário de Estado da Saúde aqui. O cenário é dramático. Existe nesse momento a maior quantidade de leitos disponíveis para o Covid da história da nossa pandemia. Nós batemos aí quase 1.400 leitos de UTI,
Hoje, a internação entre leitos SUS e leitos não SUS bate na casa de quase 3.800 pacientes internados no Paraná com Covid. Nesse momento, existe aí um quantitativo de 600, 700 pessoas aguardando um leito de enfermaria ou de UTI para entrar. E não adianta, no estalar dos dedos, achar que nós vamos criar mais leitos. Nós não temos mais equipes, nós não temos mais equipamentos. A situação é difícil, tá? O secretário fala, nós não temos mais equipamentos. A gente mostrou em Cascavel, no oeste do estado, estão usando respiradores de hospitais veterinários, do zoológico da cidade, estão adaptando para que ele sirva também aos pacientes, porque a coisa começa a ficar desesperadora. Como eu disse, o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, está comigo aqui nos nossos estúdios. Secretário, boa tarde. Até para que a gente possa ter elementos para conversar, põe o Guilherme Batista para mim aqui. Gui, vamos repassar um pouco da nossa rede pública de saúde em Londrina com relação ao atendimento da Covid. Hospital Universitário, que é o hospital de referência, qual é a situação nesse momento do HU, Gui? Juliano, a situação é a seguinte, de acordo com o boletim divulgado pelo HU agora de manhã, os leitos de enfermaria Covid, ocupação aí de 119%. Os leitos de terapia intensiva, ocupação de 111%. Ou seja, todos estão ocupados e outros pacientes estão tendo que ser acomodados nos chamados leitos gerais. A gente lembra também que o HU está desde as 11 da noite de ontem com o pronto-socorro fechado, porque a unidade atingiu a lotação de 183%. Uma situação bastante grave no HU, Gil. Imagina, gente, o PS está fechado. Informação oficial, tá? A gente tem aqui em Londrina atendendo também pacientes Covid, a Santa Casa. Santa Casa divulgou os números também, Gui? Sim, Juliano. Lá na Santa Casa são 32 pacientes internados, destes 16 na terapia intensiva. 89% dos leitos de UTI Covid estão ocupados no momento. A Santa Casa também responde pelo Hospital Infantil de Londrina. Lá no infantil, a gente tem uma criança internada em enfermaria, também aí com coronavírus. Bom, terceiro hospital de Londrina que atende pacientes Covid, além do Hospital do Coração, que é um hospital particular, mas teve leitos contratados pela Prefeitura de UTI, é o Hospital Evangélico. Por lá a situação vem complicada, Gui, já há várias semanas, inclusive com fechamento também. Qual é a situação nesse momento? Acho que depois do HU, Juliano, o Evangélico é o hospital aqui da cidade que mais sofre com superlotação. Nesse momento, a UTI Covid, 100% de ocupação. Já os leitos de enfermaria Covid, a ocupação, a taxa de ocupação é de 93%. Lembrando que no Evangélico, os pacientes Covid são atendidos por meio particular, ou planos de saúde, ou aí pela rede privada. Só que, além de dar conta da ala Covid, o Evangélico também atua aí atendendo pelo SUS. São 23 pacientes no pronto-socorro do Evangélico internados nesse momento e na UTI SUS a ocupação é de 100%. Além de todos os pacientes internados na UTI, o Evangélico tem 9 pacientes aguardando aí pela liberação de vaga. A coisa está difícil, Gui. Eu falava ontem aqui que a Unimed, ali na Souza Naves, que tem um pronto atendimento para quem tem convênio particular, ela montou no segundo piso ali uma enfermaria. Tem gente internada ali porque os hospitais não estão conseguindo oferecer vagas nem para quem tem convênio. Ô Gui, vamos fazer o seguinte, vou botar o secretário na conversa agora, porque o hospital não fica exatamente aqui em Londrina, mas eu quero que você me traga o parecer do ONPAR, o Hospital do Norte Paranaense em Arapongas, porque é comum também, né, Felipe, essa troca. Paciente que está aqui em Londrina vai para o ONPAR, paciente do ONPAR vem para cá, então a situação de lá influi também aqui, né? Com certeza. Primeiro, boa tarde, Boa Juliano, tarde. boa tarde a todos que nos assistem. Realmente nós estamos vivendo, como o próprio secretário Beto Preto coloca, o pior da pandemia. Um momento de maior tensão nas nossas estruturas hospitalares e o reflexo é justamente essa lotação. Então, o ONPAR é um hospital em Arapongas que acaba sendo referência aí também para toda a macro-região. Vamos pegar os números do ONPAR então, Gui, para que eu possa traçar esse panorama da região, e Londrina não está isolada da região aqui. Qual é a situação do ONPAR hoje? Mas a situação por lá também é de superlotação, Juliano. Tá certo. Obrigado pelas informações, Gui. Põe para mim aqui o dashboard, aqueles números divulgados pela Prefeitura, que traçam esse panorama como um todo. 713 mortes ali, mas o número que eu quero debater, para mim de tela cheia, por favor, a situação dos nossos leitos.
Secretário, 96 leitos de enfermaria, isso contando toda a rede pública em Londrina, 98% deles ocupados, 108 leitos de UTI, 94,4% ocupados. Vivemos o pior momento da pandemia também em Londrina, a exemplo do que disse o secretário com relação ao Estado? Com certeza. No Paraná todo, e Londrina não é uma ilha, que não é diferente. Por mais que nós tenhamos ampliado, e aí foram quase 250 novos leitos hospitalares criados aqui pela Prefeitura desde o início da pandemia, infelizmente hoje a gente chega nesse período de maior tensão. E esses números, eles são bastante dinâmicos, né? Então, às vezes a gente vê aí a ocupação de UTI está com 95%, mas, por outro lado, tem uma divulgação que tem 50 pacientes aguardando UTI. Isso realmente é verdade. Então, se a gente fizer uma análise simples, hoje nós estamos com a ocupação completa. Entretanto, muitos pacientes que estão internados, eles não têm condições clínicas de ir para um desses leitos de UTI que estão disponíveis. Por isso que fica uma fila de pessoas aguardando UTI e, às vezes, 1 ou 2 leitos na hora do fechamento desses dados disponíveis. Mas, dentro desse contexto que o Paraná hoje tem mais de 750 pessoas aguardando um leito, a capacidade normal de atendimento dos hospitais, 100%, ela já se esgotou. E agora nós estamos fazendo uma readequação, usando leitos da rede de urgência e emergência, leitos que é para outras patologias, como infarto, AVC, para trauma, para atender e acomodar isso que é o mais urgente agora, que são as pessoas que estão se contaminando com o novo coronavírus. Secretário, eu preciso perguntar, porque muita gente me faz essa pergunta através do WhatsApp. Aliás, você pode participar dessa entrevista, até isso não é uma entrevista, isso é uma conversa daquele nosso jeitinho aqui. Muita gente me fala o seguinte: tudo quanto é cidade tem hospital de campanha, tudo quanto é cidade tem hospital que foi montado em ginásio de esportes, que foi montado, no caso de Londrina, por exemplo, no Moringão, no Parque de Exposições Ney Braga, em espaços assim. Por que aqui em Londrina isso não acontece? As pessoas precisam entender que a ampliação de leito não é a solução para a pandemia. Eu não posso simplesmente ampliar infinitamente o número de leitos. Eu preciso de profissional de saúde, eu preciso de uma retaguarda, de equipamentos, de estrutura, de logística, de hotelaria, o que já chegou no limite. Então, Londrina, nós ampliamos 250 leitos. O HU, antes da pandemia, tinha 200 leitos. Nós construímos mais um HU exclusivamente na cidade para atender coronavírus. E fizemos isso da forma adequada. Esses 250 leitos novos, muitas cidades optaram por fazer em hospital de campanha, que é uma estrutura que não é adequada, é precária, não traz todas as condições aos profissionais de saúde para poder prestar um bom atendimento. E aqui nós usamos a nossa estrutura, maternidade do HU, que estava fechada, é o nosso hospital de campanha, mas uma estrutura hospitalar que consegue... As pessoas não veem, então, esse hospital improvisado, porque ele foi montado dentro de uma estrutura que já existia no HU. Exatamente. O pronto-socorro do HU, que é uma obra de mais de 5 mil metros quadrados, também hoje está atendendo exclusivamente essa demanda. O novo pronto-socorro, se passar pela Roberto Cox, você vai ver que tem um novo pronto-socorro ali. Também lá está albergadas UTIs novas para a gente atender. E fora os 50 leitos que nós contratamos, a Prefeitura contratou e faz o custeio no Hospital do Coração. A gente poderia ter pego todo esse investimento e ter montado um hospital improvisado que não é adequado. E o Paraná, eu acho que acertou muito nisso, de não ter optado por essas estruturas temporárias, que elas são mais caras, não permite uma assistência adequada ao paciente, qualquer médico, qualquer profissional de saúde vai te confirmar isso, e ampliamos toda a nossa estrutura. Entretanto, as pessoas precisam entender que isso é finito, os profissionais de saúde estão esgotados. Chegou a faltar respirador ontem, secretário? Ontem à tarde começou a correr nos grupos o boato que não tinha respirador. Não. Qual é a nossa situação hoje com relação a esses equipamentos? Porque não preciso ser político aqui de falar com meios termos. Se faltar o respirador, a pessoa morre. É o que a gente viu acontecendo em Manaus, é o que a gente viu acontecendo no início da pandemia lá na Europa. E não tem nem jeito, não tem nem jeito de a gente esconder se faltar respirador, porque, como você disse, a pessoa não vai conseguir ter esse processo artificial de respiração e vai morrer, isso vai vir à tona. Nós temos uma grande rede de urgência e emergência que se estruturou para atender. Entretanto, isso é finito. Nós não temos falta de respirador nesse momento, em nenhum dos nossos hospitais. A Prefeitura comprou respiradores para todas as nossas unidades. Hoje, toda a sala de urgência da Prefeitura tem respirador, todas as ambulâncias do SAMU. O HU tem condição de ventilar aproximadamente 150 pessoas simultaneamente. Entretanto, esses números são finitos.
a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nós estamos nos preparando para tentar, já fizemos essa requisição ao Ministério da Saúde, ao governo do Estado, estamos nos articulando para a compra de equipamentos, mas as pessoas precisam entender e nos ajudar. Nós estamos fazendo um apelo a todo cidadão, não só londrinense, mas todo cidadão aqui do norte do Paraná que usa nossas estruturas. Nós estamos no pior da pandemia e se não houver a participação, a colaboração, o entendimento das pessoas que realmente nós estamos vivendo o pior da pandemia, o que já está caminhando aí para um cenário de tensão total, ele pode inclusive piorar. Você entende, secretário, e isso a gente pode ser muito claro ao dizer. Aqui em Londrina nós temos a Guarda Municipal fazendo fiscalização de bares, de aglomerações ao lado da Polícia Militar. A gente tem uma vigilância um pouco mais intensa até da imprensa. Só que isso não acontece nas cidades da nossa região. Esse descontrole nas cidades da região, que dependem do nosso sistema de saúde, também complica as coisas, né? Com certeza, o descontrole da população em geral, e eu entendo que é muito difícil, nós estamos já há um ano vivendo tudo isso. A pandemia mudou a vida das pessoas, as pessoas estão estressadas, não querem mais saber de isolamento, não querem usar máscara, querem voltar à vida normal, só que por outro lado a gente tem esse cenário de 750 paranaenses aguardando um leito. O que mais precisa acontecer para as pessoas entenderem que isso não é fake news, isso não é um vírus inventado, não é para prejudicar o governo, seja federal, estadual ou municipal. Nós estamos vivendo um período muito crítico. Secretário, os números que a gente trouxe de ontem, quer ver? Põe aqueles números, por favor, aí, do estado de Londrina, os números do Brasil aí. Ontem a gente teve 1.840 brasileiros que morreram em função da pandemia, ou seja, é o recorde desde o início. Desde o início. Eu costumava dizer assim que, lá no começo, você perguntava, já conhece alguém que pegou Covid? Ah, eu não. Ah, eu conheço. Hoje você pergunta diferente. Pelo contrário. Alguém da sua família Ainda já morreu de Covid? É. Você conhece alguém que já morreu? E é difícil encontrar alguém que não tenha. Ou alguém que trabalhava junto, um vizinho, ou alguém da própria família, secretário. Exatamente. Olha isso aqui, esses números são assustadores. Isso corresponde a 24 horas no Brasil, no Paraná e aqui em Londrina. Exatamente. A gente não quer trazer o pânico, pregar o caos, não é nada disso, é conscientizar as pessoas, até mesmo porque o perfil da doença mudou. Hoje, os nossos pacientes internados, nós tivemos uma queda muito grande de idade dessas pessoas internadas. O boletim de hoje, antes de vir para cá, a nossa equipe de vigilância epidemiológica me informava, Juliano, que nós vamos divulgar um óbito de um jovem de 20 anos. Então, olha, não é mais só idoso, não é só pessoas com comorbidades, nós estamos vendo isso cada vez mais próximo da gente. As pessoas precisam entender a seriedade e contribuir dentro desse processo. Os profissionais de saúde estão há um ano se dedicando, arriscando as suas vidas, trabalhando agora nesse momento de maior tensão da pandemia, ainda com empenho, com carinho e com dedicação, mas por eles as pessoas precisam entender que a gente precisa ter condição de dar assistência adequada às pessoas que realmente necessitam. Ontem eu recebi uma foto aqui, e eu vou divulgar porque a família me autorizou aqui, até como forma de homenagem, tá? Eles postaram no Facebook aqui o seu Wallace e a dona Célia. O seu Wallace morreu num dia e ela morreu no outro. Eles casados há mais de 50 anos. Deixa eu mostrar essa foto para o Ronaldo aqui, ó, que a família fez questão de postar nas redes sociais. Olha isso, gente. Casados mais de 50 anos de união. Ele morreu na terça-feira e ela morreu na quarta. Anteontem e ontem, os dois vítimas da Covid. E uma das filhas do casal não pôde se despedir dos pais. Sabe por quê? Porque ela também está com a doença. Então, essa realidade, gente, ela está batendo a nossa porta e ela está destruindo famílias, histórias de amor, vidas. Enquanto a gente não entender isso, secretário, o senhor não está com saudade de fazer churrasco? Claro que sim. O senhor não está com saudade de uma aglomeração? Encontrar os amigos. Está todo mundo com vontade disso. Ninguém aguenta mais usar essa maldita máscara. Aqui no estúdio, ó, tá todo mundo aqui, todo mundo de máscara. O secretário tirou aqui para conversar comigo e a gente mantém essa distância. Não tem jeito, não há uma outra forma nesse momento. Exatamente, Juliana. Isso que as pessoas precisam entender. Não é porque a gente quer, é porque precisa. É entender que é um momento de união, do senso coletivo, para que a gente possa, inclusive, salvar aquelas pessoas que já estão internadas. Esse é o nosso grande desafio. Aliás, a gente está buscando informações, oficialmente não há nada ainda, mas o governo de São Paulo deve decretar um lockdown de 15 dias, a partir desse final de semana. E o que se tem de informação é o seguinte, o governo do Paraná, o governador Ratinho Júnior decretou esses 8, 9 dias de lockdown, pode amanhã, sexta-feira, prorrogar por mais uma semana esse fechamento, para atingir aquele ciclo completo, né, de 2 semanas na questão da transmissão. O senhor particularmente entende que, nesse momento,
Pode se fazer necessário uma atitude mais enérgica como essa? Eu acredito que sim, e é muito importante que essa medida ela seja uniforme para todas as cidades, que pare com essa situação de cada cidade implantar uma medida, porque isso acaba descoordenando o processo, em especial para aquelas cidades que são referências para o atendimento, às vezes mantém medidas mais restritivas, a região não acompanha, e o que a gente precisa analisar é que no dia que o governo do estado decretou essa quarentena restritiva, nós tínhamos 422 paranaenses aguardando leito. Hoje esse número já é de 750. Então, os dados têm piorado, infelizmente. A população precisa entender e realmente começar a acreditar. O que mais precisa acontecer para que as pessoas acreditem que isso realmente é sério? De verdade, tá, gente? Pensa nisso. Bota a mão na consciência e entende se você está fazendo a coisa certa, tá? Esse é o exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Secretário, obrigado pela presença. O senhor sabe que o senhor tem espaço aberto aqui. A gente cobra o nosso papel aqui, mas a gente presta serviço. Então, se houver alguma nova divulgação, alguma informação importante que o senhor precisar trazer para a população, espaço aberto no Balanço, espaço aberto no Cidade Alerta. E só uma última pergunta que eu tenho certeza que se eu pegar aqui no Zap, tem muita gente fazendo, temos previsão de novas doses de vacina? Nós devemos receber ainda essa semana 3.800 doses de vacinas para a população idosa, então vai permitir... Sempre picadinho, secretário? Sempre não tem picadinho. Nenhuma previsão ainda de receber 100 Não. mil, 50 mil de uma vez? Não. Sempre picadinho? É a nossa expectativa, até mesmo por isso que o prefeito Marcelo Bellinati já assinou o termo de adesão ao convênio da Frente Nacional de Prefeitos, que vai possibilitar, em uma eventual inércia do governo ou falta de vacinas, a gente também fazer essa aquisição. Mas, por enquanto, nós temos que trabalhar com essas que estão disponíveis. Então, essas 3.800 doses vai ser possível a gente retomar o agendamento dos idosos com mais de 80 anos, que deve acontecer amanhã ou na data do sábado. Então, a gente deve aí finalizar nos próximos dias, acredito, a nossa população toda com mais de 80 anos, profissionais de saúde, idosos que vivem em asilos, essa população já estaria imunizada. Isso, nós já conseguiríamos cumprir essa etapa e aguardaríamos novas doses de vacina